um abraço para a Diana, para o Danilo, para o Plininho, para o Zé Maria. Plininho, Zé Maria, velha guarda. Se encontrar assim, hein, Zé? Essas reuniões nossas. E parabenizar a Esquerda Diário e agradecer o convite de vocês para poder participar dessa conversa, desse debate. Eu acho que eu tenho essa facilidade de dar sequência para duas intervenções com as quais eu tenho muito acordo, tanto a intervenção do Plininho quanto a intervenção do Danilo. Então, de uma certa forma, é como se fosse uma continuidade, né? Eu vou fazer uma intervenção que tem um elemento de continuidade, que não quer dizer que o Plininho e o Danilo têm que concordar comigo, mas eu, em geral, creio que a abordagem que eles fizeram me economiza, coloca questões que são fundamentais e que eu acredito que todos nós devemos refletir e compor como parte da nossa elaboração. Como os dois falaram antes, nós temos esse quadro trágico dessa pandemia, e é realmente uma situação trágica. Hoje, São Paulo, por exemplo, teve o maior número de mortos da série dessa crise sanitária, humanitária que nós temos, é uma crise mundial. O Plininho já abordou o peso que ela tem, e evidentemente que ela vai demorar a passar, e ela carrega uma crise econômica brutal que já existia antes, que foi agravada pela pandemia. E nós temos uma situação específica no Brasil, porque nós temos um governo genocida. Quer dizer, não é só um governo burguês, é um governo burguês com uma característica específica. Os governos não são todos iguais, e mesmo os governos das mesmas classes sociais não são todos iguais. Os governos burgueses têm diferença entre eles, as burguesias têm diferenças entre elas, e, bem, no caso específico nosso, nós temos o que existe de pior em termos de governo, que é um projeto contra-revolucionário, não é um fascismo instalado, porque o fascismo não é só um projeto de governo, o fascismo também é uma relação de forças, e a relação de forças não é exatamente a relação de forças para impor o fascismo, mas há um projeto contra-revolucionário que, se a classe trabalhadora, se os setores democráticos, se a juventude, se as pessoas que lutam pelos direitos civis não se dão conta e não têm uma política, essa contra-revolução tem condições de avançar e de impor uma derrota histórica. Essa derrota histórica não foi imposta, mas ela é uma luta que está em curso. Portanto, nós temos que enfrentar dois temas que estão relacionados. Nós temos que enfrentar a pandemia, isso está posto como uma necessidade. Esse enfrentamento contra a pandemia, ele tem um aspecto que envolve solidariedade, por um lado, né? Solidariedade de todo tipo. Solidariedade é uma necessidade, é um valor fundamental que nós temos que defender, e para os socialistas isso é muito caro. E também, desde medidas estruturais, desde a defesa de medidas estruturais, do ponto de vista programático, o Plínio e o Danilo já falaram algumas delas, nós podemos seguir desenvolvendo em relação aos temas que são caros para nós, como a taxação sobre as grandes fortunas, que a Luciana Genro instalou na campanha eleitoral de 2014, que é um tema fundamental, mas, além dessas medidas estruturais, medidas imediatas, que são medidas imediatas que acabam sendo, inclusive, contra os planos neoliberais e contra os planos capitalistas, até mesmo, por incrível que pareça, há um nível de ataque aos interesses do povo tão grande que mesmo a continuidade da renda básica vai ser uma bandeira que é preciso defender. Primeiro, porque é uma necessidade que siga a renda básica, essa que foi arrancada ou concedida, e foi uma combinação. A bancada dos deputados federais e das deputadas federais do PSOL teve uma ação, evidentemente que não foi pelo PSOL que se garantiu a renda básica. A renda básica foi uma política que a burguesia foi obrigada a fazer sob pena de ter uma explosão social, mas eles vão tentar tirar em algum momento e é preciso lutar para manter. Ou eles vão tentar depois diluir a renda básica através do aumento dos preços dos alimentos, enfim, dos produtos, sobretudo, que a classe trabalhadora e que os mais pobres acabam utilizando. Então, eles vão diluindo, talvez, a renda básica. Mas a defesa da renda básica está posta como uma continuidade do que... Então, é uma combinação de medidas mínimas, de medidas estruturais, e uma luta por um programa democrático e anticapitalista que está posto. E, em última instância, um programa revolucionário. Então, o debate é um debate apropriado, o tema do debate é apropriado,
E nós temos, além dessa questão da pandemia, a necessidade de uma resposta ao governo. E nós fizemos, não ganhamos todo o pessoal para isso, nós somos uma tendência que atua dentro do pessoal, uma série de aliados, defendemos o pessoal, fomos fundadores do pessoal, mas nem sempre o pessoal tem acordos em todas as táticas políticas. Nós adotamos uma tática política de fazer um pedido, de protocolar um pedido de impeachment. Essa tática política era para dar uma resposta no terreno institucional, mas, sobretudo, para dar uma perspectiva que é uma perspectiva que só pode ser resolvida, de fato, nas ruas. O Danilo tem toda a razão. Não há como, a frio, numa relação de forças do Congresso Nacional, achar que vai se passar o impeachment. O impeachment é uma combinação. Sempre a possibilidade de passar o impeachment é uma combinação de crise nas alturas, por um lado, e de pressão por baixo, por outro, se for pela via institucional, a via de derrubada de um governo, porque nós apostamos, evidentemente, que a melhor via não é sequer essa, mas aí tem a ver com a situação concreta. E isso tem a ver com análise de relação de forças e com política concreta que busque ganhar o maior número de pessoas possíveis. Nós conseguimos 1 milhão de assinaturas no pedido de impeachment. Nós acreditamos que foi um triunfo político no sentido de acumulou um determinado polo para poder fazer a luta política e disputar quais são as direções que é preciso levar. Ou seja, então, esse tema, essa questão do impeachment foi posta dessa forma. E ela segue como uma pauta necessária. Ou seja, a derrubada do governo, pela via que for, é uma pauta necessária. Para enfrentar a pandemia, para enfrentar a crise econômica, para enfrentar a ameaça totalitária, para todas as questões que estão postas. Então, isso é o marco geral. Eu não sei, Letícia, tu vai me dizendo aí, porque eu sempre falo, nesse caso, aí eu vou falando, porque Roberto, você adivinhou, isso é um marco. Agora que faltam 3 minutos. Faltam 3 minutos. E eu ia dizer para o Plininho, por isso eu vou aproveitar esses 3 minutos para dizer isso. Para o Plininho, tu é o único aqui, tu é o único dos que estão aqui. Eu não conheço pessoalmente a Diana, conheço o Danilo, a Maria, a Letícia eu não conheço pessoalmente, mas tu é o único aqui, Plininho, que tu não está na família, porque tu sabe que todo debate político tu pode buscar a genealogia. Pode buscar a genealogia. E aqui, se tu buscar a genealogia, tu tem a genealogia desses agrupamentos políticos, tu vai começar. Aí essa parte tu entra também, porque é a parte de reivindicação da herança do Marx, do Engels. Aí eu espero que tu entre também, porque segue no Trotsky. O Plininho, nisso aí eu não sei bem, mas nessa escola aqui, nessa genealogia, tu pega qualquer grupo, tá nessa escola. Aí eles podem debater se estão certos, se estão errados, quem é que interpreta melhor, quem é que tem a maior capacidade de ser um seguidor, digamos assim, mas eu não vou entrar nesse debate. Mas tem aqui ainda mais específico, porque se pegar a genealogia desses grupos, tu vai chegar na Argentina. E vai chegar em Nahuel Moreno, que foi um dirigente que fundou uma intervenção do trotskismo argentino, que depois virou trotskismo latino-americano, e que é fundamental isso, é importante a genealogia. Não, para nós, pelo menos, isso eu quero terminar dizendo isso, já que nós estamos falando de estratégia revolucionária, que a genealogia tem muita importância e nós seguimos reivindicando essa herança, digamos assim. E, por exemplo, a elaboração do Moreno para nós foi fundamental. Teoria para nós não é um dogma, é um guia para ação. Então, nós temos divergências com elaborações do Moreno, mas tem outras elaborações do Moreno que foram fundamentais. Por exemplo, sem a elaboração do Moreno sobre a natureza da direção do PT, especificamente da natureza do Lula, nós não teríamos proposto a fundação do PSOL. A fundação do PSOL foi, evidentemente, uma resposta determinada a uma situação concreta da disputa de classe no Brasil, mas ela também teve uma matriz teórica que permitia pensar a disputa de direção, sabendo que, naquele momento concreto, era, sim, a hora de buscar construir um polo diferente diante do que nós acreditávamos que seria, e, infelizmente, se confirmou, uma grande traição, uma grande decepção, um processo de frustração, um processo de frustração que explica muita coisa que ocorre hoje, não explica tudo, mas explica muita coisa do que ocorre hoje, e essa herança para nós é fundamental. Eu acho que aí um dos temas, e com isso eu vou concluindo, só para anunciar como problema, que está posto para nós como uma discussão, se nós estamos falando de estratégia revolucionária, é muito importante também nós discutirmos qual é a caracterização do período. E isso, para nós, tem importância, por exemplo, a definição de situação revolucionária. E aí entra uma herança do Lenin, uma herança do Moreno. O Moreno errou nessa caracterização, quando ele fez essa caracterização lá em 1984, ele fez uma definição de situação revolucionária mundial naquele período que não ocorria, e isso tem importância, porque agora, por exemplo, nós não temos uma situação revolucionária,
mas nós temos condições econômicas e sociais que são condições econômicas e sociais de uma situação revolucionária. Embora nós não tenhamos um processo, pelo menos no Brasil, em alguns lugares é mais discutível, por exemplo, no Chile, se abriu uma possibilidade nesse sentido, nós não temos no Brasil, por exemplo, um processo de decisão do movimento de massas de lutar pela revolução. Isso é um componente fundamental desse conceito, que foi cunhado pelo Lênin, que foi bem explicado pelo Lênin, foi debatido pelo Moreno, e que nós, como organizações políticas, devemos também debater, porque da caracterização derivam as tarefas. E nós temos uma tarefa brutal no país, que é a acumulação de forças e que é a preparação das nossas forças para enfrentar um processo de contradição que cada vez vai ser maior e não menor. Um processo de enfrentamento de classe que vai ser cada vez maior e não menor. E, portanto, buscar armar organizações políticas, buscar unificar o máximo possível os esforços dessas organizações políticas. Esse foi o sentido para nós de fundar o PSOL. Esse segue sendo o sentido de nós nos construirmos no PSOL, lutando para que o PSOL consiga passar desafios. O PSOL é um partido pequeno, mas é um partido que tem grandes desafios e a prova do pudim está em comê-lo, né? E, portanto, a prova de um projeto revolucionário, em última instância, está em fazer a revolução. E isso, evidentemente, que é um desafio histórico que não está posto imediatamente do ponto de vista das nossas tarefas imediatas, mas as nossas tarefas imediatas devem ter uma correspondência com essa estratégia. Então, o debate de hoje é muito útil. Eu sei que eu já passei o tempo, então eu vou facilitar para que a Letícia não precise me interromper. Obrigado, Letícia, e obrigado a todos que estão assistindo.